Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando e que estejam aproveitando essa semana da melhor maneira possível. O Educação Financeira para a Vida hoje está com um tema muito legal e a gente vai ter um convidado ou convidada que já vamos revelar. Surpresa, viu? Mas antes de contar para vocês o tema e quem vem participar com a gente, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil e do mundo, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por essa acolhida calorosa e sempre bom ressaltar do Brasil e do mundo. Estamos aí em 38 países espalhados nessa podosfera. Você que está acompanhando Educação Financeira para a Vida, eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Se você está no carro, aquelas recomendações básicas, direção econômica e defensiva, cinto de segurança, vá com calma. Se está no drive-thru da esperança, tomando a sua terceira dose da vacina, que alegria! Fico feliz porque eu já tomei a minha. Eu também. E se você está em casa fazendo aquela faxina, o almoço ou aquela caminhada, agradecemos imensamente a sua audiência. Hoje o tema está espetacular, um tema fundamental, importantíssimo. E a nossa convidada, ela é professora assistente na PUC de Toledo e também da UniOeste em Cascavel. Ela é mestre em desenvolvimento regional pela UniOeste de Toledo e fez graduação de economia na Unespar em Campo Mourão. Também é membro do grupo de pesquisa Desenvolvimento, Trabalho e Gênero na UniOeste e participa comigo do projeto de extensão Primeiros Passos em Economia e Cidadania. E também tem o projeto mais recente dela, que ela está na coordenação do grupo de estudos de economia comportamental. Olha que legal, gente. A convidada de hoje é muito especial. Eu estou falando dela, da professora Edneia Lopes da Cruz Souza. Prof. Ed, seja muito bem-vinda à Educação Financeira para a Vida. Olá, oi gente, tudo bem? Que alegria poder participar aqui com vocês um pouquinho e a gente poder conversar sobre esse tema super relevante, né? Professora, é uma honra estar aqui contigo nesse bate-papo, carinhosamente, né? Chamamos professora Ed. A gente ansiava por muito tempo fazer esse bate-papo sobre educação financeira, sobre as questões de gênero, sobre as mulheres, a importância da educação financeira na vida das mulheres. E que bom que agora conseguimos esse bate-papo. E queremos começar um pouco você contando da sua trajetória com economia, com educação financeira. Os nossos ouvintes amam histórias. Legal. Vou começar contando um pouquinho, né, da minha história em relação à economia. Economia não foi a minha primeira escolha, né? A minha escolha inicial era jornalismo, eu sempre gostei muito de histórias, de escrever, enfim, desse bastidor todo do mundo do jornalismo. E eu flertava um pouco com economia porque eu gostava de relações internacionais. Só que pelo fato da minha irmã fazer economia, isso também acabou estimulando. E no final das contas eu acabei optando por economia. E não me arrependi, obviamente, né? É um curso incrível. E lá na graduação eu não tinha nenhum contato com a educação financeira do ponto de vista profissional, né? Mas eu tinha um contato talvez intuitivo com a educação financeira porque eu vivi em condições de bastante escassez na minha graduação. Então eu sempre, às vezes, comento isso com os meus alunos, né? Quando eles começam a reclamar, prof, tá muito difícil, viver de estágio, aquela coisa toda. Porque eu realmente vivi isso. E aí a gestão do dinheiro, na época da graduação, sem nenhum entendimento, porque no nosso curso de economia não se abordava esse cuidado com o dinheiro, com as finanças, mas existia uma questão muito intuitiva de
de alguém, né, de uma estudante de 20 anos que ganhava uma bolsa de pesquisa e tinha que viver com aquilo ou fazer renda extra. Então isso sempre foi uma realidade para mim, né, de muito trabalho e de buscar outras alternativas de renda para fazer com que lá no final do mês eu conseguisse fechar a conta. E funcionou. Olha, gente. Pode falar. Não, isso é muito importante para o que você está falando, porque são coisas que a gente sempre está falando aqui na FV para os nossos ouvintes, né? A questão da renda extra, essa educação financeira intuitiva, que às vezes a gente faz sem perceber que está fazendo, que está procurando saber esse tema. É muito importante os nossos ouvintes verem que a sua trajetória foi se construindo assim também. Ana, e é muito realmente intuitivo, porque era uma condição de total escassez, né? E Sim. Tem uma relação muito, muito forte com a economia, que é a ciência da escassez, né? Então, é a realidade de muitos dos nossos estudantes. E aí a gente tem que ter um pouco desse olhar de acolhimento, não só de quem passou por essa trajetória, mas também de entender que a realidade vai muito além ali da sala de aula. Existe toda uma configuração de renda, de estar longe de casa, de pouco recurso, né, para poder lidar com o dinheiro ao longo do mês, né? E a gente sabe que existe uma questão psicológica muito forte em relação à renda, à escassez, à falta de recursos, e como que isso nos afeta no cotidiano, né, nas nossas relações, e todo o desdobramento disso. Sim. E isso é justamente a economia da necessidade, né? O que muitos de nossos ouvintes, vamos dizer assim, a maioria das pessoas passam por isso. É ter que resolver as suas questões ali, improvisar, fazer renda extra. A gente diria fazer brotar o dinheiro, né? Para sobreviver. Então, assim, é bonito ver a história de uma jovem que, estudando, né, estudante não tem tantos benefícios, não tem tantos recursos, não tem, às vezes, tanto apoio financeiro das instituições, de políticas públicas, e a gente tem que se virar nos 30, como se diz. Então é legal ver que a tua vida, né, no início ali do estudo, já foi uma educação financeira, uma escola, né? Totalmente na prática, intuitiva, sem ter nenhuma noção do que estava fazendo, né, do ponto de vista profissional, mas isso me ajudou muito, né, com as finanças. E eu me lembro, assim, Ana e Augusto, de momentos em que eu ia no supermercado e a questão das escolhas, né, como isso é forte pra gente, e a ideia de você ir no supermercado, você ter uma quantia X de dinheiro, você precisa comprar algo para o bem comum da casa e você querer comprar uma coisa para você e não poder. Então, quando a Prof. Vera Rita, por exemplo, traz nas abordagens dela, né, como é difícil lidar com pessoas em situação de pobreza, porque elas pensam muito no curtíssimo prazo, ou o cérebro, a mente delas ficam tão cansadas, porque elas estão sempre pensando no que é mais urgente, né, no agora. Então, isso me lembra muito essas questões, né? E aí entra naquele ponto. Como é difícil você lidar com a educação financeira para pessoas de baixa renda, né, Ana? Acho que esse é um desafio que vocês têm muito enfrentamento, né? Porque é um lugar que exige muito acolhimento. Agora, vamos pensar esse desafio quando a gente fala de mulheres, né? Que sustentam a casa, que têm filhos, são separadas do marido. Quantos enfrentamentos elas acabam enfrentando, né? Por muitas vezes já virem de uma condição de baixa escolaridade, isso vai influenciar no mercado de trabalho. Essa renda vai ser uma renda muito baixa, né? E quanta escassez essa mãe, essa mulher vai enfrentar? Sim. É uma coisa que a gente sempre está refletindo, prof, aqui na FV, e a gente até fez um trabalho aqui junto com o Centro Social da Manresa, com as educadoras sociais do Centro Social,
que trabalham justamente com as mulheres em situação de vulnerabilidade, que chegam lá em situações como as que você relatou, muitas vezes em situações aí de violência doméstica, que não conseguem sair dessa situação justamente porque não têm uma autonomia na geração de renda, ou seja, elas não sabem como fazer dinheiro e gerir esse dinheiro. E é algo tão precioso que às vezes para nós parece uma coisa simples, né? Sim. Parece uma coisa do cotidiano, mas para elas aquilo é o fundamental para que elas consigam aí dar o primeiro passo para sair de situações como essa, sabe? Legal, e acho que a ideia, Ana, é muito no sentido de que esse arranjo, né, de violências contra a mulher, psicológica, física, ele também passa por uma violência que é financeira. Porque muitas vezes uma mulher que sofre todos os tipos de violência, ela fica nesse vínculo, né, com o agressor justamente porque ela não tem sequer uma autonomia financeira, está muito tempo fora do mercado de trabalho, sente medo de buscar ajuda nesse sentido. E isso não só para mulheres de baixa renda, né, mas esse vínculo financeiro a gente entende que ele ocorre também com mulheres que são casadas com pessoas mais abastadas e essa natureza, né, do vínculo que envolve todas as violências, mas que se perpetua justamente por conta delas ficarem presas ali por não terem renda. Então, quando o Amartya Sen traz ali na obra dele, né, Desenvolvimento como Liberdade, essa discussão, né, olhando para o contexto da Índia, dizendo que quando as mulheres têm acesso à renda, e esse acesso geralmente está vinculado ao trabalho fora do lar, elas conseguem ampliar as capacidades humanas, as liberdades, porque a renda vai permitir acesso a muitas outras coisas que vai garantir liberdade e autonomia para essa mulher. Com certeza. O prof falou algo fundamental, falou também do Amartya Sen, que está conosco na Economia de Francisco, uma alegria muito grande. Fantástico, fantástico. Muito, muito legal isso. E você falou uma coisa, prof, que realmente eu tenho percebido, e eu já atendi casos assim, de, como você citou, histórias de mulheres que têm uma renda ok, uma renda boa ali, né, numa situação de vulnerabilidade, mas em que a organização financeira, a gestão das contas e tudo mais ficava por conta, enfim, do companheiro, e aí depois que houve uma separação, ela se encontra totalmente perdida, porque não sabe administrar o dinheiro, não sabe, às vezes, aonde está o dinheiro, entende? Sabe a senha de nada. Não sabe as coisas que o ex-marido, enfim, o ex-companheiro comprou. Várias situações assim, que como eu falei, às vezes a gente pensa que é uma coisa... Ah, não, todo mundo já sabe sobre isso. E não, gente, é um trabalho muito importante e necessário. Por isso que educação financeira é também falar de participação, de envolvimento, né, de diálogo, de escuta, respeito, e de todos os agentes da família, vamos dizer assim, né? E a professora tocou no tema, né, do Amartya Sen, e aí eu me lembrei de uma frase da Vandana Shiva, que é uma ativista social também, feminista, que está conosco na Economia de Francisco e Clara, e no subsídio que nós lançamos agora, no último sábado, quando fala da economia, um substantivo feminino iluminado por Clara de Assis, a gente cita Vandana Shiva e diz o seguinte: ao longo da história, coube às mulheres a tarefa do cuidado da família e das comunidades, mas apesar da importância dessa missão, esse papel quase nunca foi reconhecido. O trabalho de assistência foi considerado como não laboral, desprezado e menosprezado. Então, para haver uma conversão econômica, uma transição, né, ecológica, é preciso olhar o papel das mulheres. Então, justamente nesse quesito das violências e da importância da mulher na sociedade.
Exato, Augusto. E esse gancho, né, como que é o nome? É uma autora, né? É a Vandana Shiva. Isso. Vandana Shiva. Tem tudo a ver com aquilo que eu estudei no mestrado. E aí, só voltando para a gente contextualizar, né? E aí, depois da faculdade, eu fui para o mestrado. E aí, eu tive com uma pesquisa de gênero, né? E o papel da pesquisa na economia era justamente a gente entender algumas desigualdades de gênero, e no caso da minha dissertação, em específico, era trabalhar com a desigualdade da distribuição das aposentadorias rurais. Então, isso que o Augusto comentou é muito interessante, porque esse trabalho que é desempenhado pelas mulheres invisibilizado. E no meio rural, isso é muito mais recorrente, né? Porque no meio rural, vamos pensar, não existe uma separação ali entre o que é comercial, né? O que é as tarefas do lar e o que é aquelas tarefas ali do entorno, com animais, as hortaliças, que a mulher muitas vezes desempenha, que isso vira algo para comercialização, mas que a renda que vem desse trabalho geralmente é recebida pelo homem da casa. Então, esse arrimo da casa, o homem, ele vai fazer o papel destinado, né, historicamente ao homem, que é o papel de sair do âmbito da casa e ir para o espaço público, o espaço de comercializar aquela produção. E a mulher, ainda que ela contribua para essa produção, ela gere essa renda, ela entende que esse trabalho que foi feito é apenas uma ajuda. Nossa. E aí entra toda a complicação, né, de não ter visibilidade desse trabalho feminino, principalmente no rural, porque no rural, para se aposentar, precisa ter acesso, né, às notas da comercialização, e geralmente quem faz isso é o homem. Então, como isso é papel do homem, acaba que quando chega lá no período da aposentadoria, muitas mulheres não conseguem se aposentar. Por quê? Porque a natureza do trabalho foi dada ao longo da vida dela como invisibilizada ou apenas como uma ajuda. Gente, olha isso que a Prof. está trazendo. Eu nunca tinha parado para pensar nessa realidade específica, né, das mulheres aí que residem e desenvolvem suas atividades nas áreas rurais. Olha só, mais um desafio, né? Sim, Ana, e aí eu lembro que eu conversava muito com o professor Jefferson, né, sobre isso, e a ideia que a gente está falando do rural é de uma condição muito subalterna, né, da mulher, que os dados, né, da minha pesquisa chegaram a algumas conclusões. Então, a gente tem uma maioria de mulheres que são pardas, né, ou pretas, no rural, e pobres, e idosas. Então, a gente está falando de uma condição muito difícil, né, de Sim. pobreza. Então, a cara da pobreza do Brasil, ela tem essas interseções, né? Essa cor, a idade. Então, olha como isso se complica. Em 88, a gente tem todo um desdobramento, as demandas sociais que vêm dos movimentos sociais, e isso leva a incluir algumas pautas sobre políticas para as mulheres na Constituição. Certo. Muito positivo. Só que aí a gente tem, né, o marco histórico da entrada da mulher rural na Previdência em 88. Antes disso, quem se aposentava no meio rural? Já havia aposentadoria rural, mas só para o homem. Nossa, gente. Então é recente. Se a gente pega esse recorte, né, dessa mulher no rural, a gente está falando de um acesso a uma política pública muito recente. E aí, isso mudou alguma coisa? Mudou muita coisa. É extremamente relevante a gente pensar a política pública, a previdência como uma política social, né? Na verdade, Sim. E pensar esse acesso como uma mudança muito grande no acesso à renda para as mulheres, autonomia e tudo mais.
principalmente na velhice, porque as mulheres vivem mais que os homens, e no campo não é diferente. Sim. A longevidade, de que adianta longevidade sem acesso a uma renda, né? Sim. Então, elas passaram a se aposentar a partir de 88, ter acesso, ou seja, houve uma mudança de ordem constitucional que fez com que esse acesso fosse facilitado, mas na prática, isso não garantiu que todas as mulheres com essas condições no rural acessassem a aposentadoria. Olha só, e aí vem esse grande dilema, né? E a pandemia escancara essas desigualdades, né? Sejam educacionais, de gênero, social, financeira. A gente percebe como que a importância fundamental das mulheres na vida das comunidades, família, na vida das empresas. E aí vem um aviso às nossas mulheres, às nossas ouvintes. Quem nunca ouviu essa frase assim, é tudo eu nessa casa? A falta de remuneração desse é tudo eu, né? Me parece que na Argentina foi aprovado a questão da economia do cuidado, desse trabalho invisível, doméstico, uma remuneração ao cuidado. Então, é preciso que existam políticas públicas que olhem o papel da mulher fundamental na vida da sociedade, a mulher do campo, a mulher da cidade, a mãe. E, na verdade, esse papel das mulheres, né, na economia é um papel de reprodução e também de produção. Reprodução na medida em que ela fica responsável pelas tarefas de cuidados e dá suporte para que o marido saia de casa para trabalhar. Então, de certa forma, ainda que não visível, ela está contribuindo, né, para a economia. E isso é o que a prof. Udete Pereira de Mello comenta, que é uma pesquisadora da área, que as são as melhores administradoras da pobreza. E o que isso significa, né? Que quando elas têm acesso a um recurso, seja via política pública, como Bolsa Família, por exemplo, as mulheres utilizam esse recurso sempre voltado à família. Sim. Né? Então, isso é uma questão bem importante. Por que o acesso a essas transferências de renda que vem do governo, eles necessariamente são destinados, né, à mãe da família? Justamente por conta disso, por entendimento de que as mulheres tendem a fazer um melhor uso desse recurso no orçamento ali da casa, do lar. E isso é uma coisa que eu lembrei agora do livro que eu li da Miriam Leitão, né? Um livro de uma jornalista, mas que fala sobre o período lá da hiperinflação, e ela entrevistou nesse livro várias donas de casa e elas explicavam como elas faziam para fazer a gestão, né, dos recursos do orçamento diante da hiperinflação. E as histórias são muito legais, e justamente os depoimentos são das mulheres, as donas de casa, todos os malabarismos, enfim, as estratégias que elas tinham para fazer aquela renda valer o máximo possível diante de uma inflação que se escalava a todo momento, né? Então, muito interessante, me fez lembrar isso também. E olha que interessante, Ana, isso que você comentou, né? Sobre essas narrativas de como as mulheres utilizavam esse recurso em tempos de inflação. Ou seja, da origem da economia, né? Como o estudo, enfim, agora a profissão, o cuidado da casa, né? E essa ideia de que as mulheres, de fato, são boas administradoras dos recursos, mas isso ainda está muito vinculado ao lar. Sim. Né? E não fora desse ambiente. E um outro ponto bem, bem importante, olhando agora para essa questão, as mulheres têm um papel muito importante na economia de cuidado. Nessa pandemia, o Augusto comentou que isso foi de fato escancarado. Então, imagina a sobrecarga de trabalho que essas mulheres
tiveram ou ainda estão tendo, né? Porque precisam cuidar dos filhos que não tinham como ir para a escola, cuidar dos idosos. Essa tarefa sempre ficou destinada às mulheres. E o quanto isso gera uma sobrecarga, né? Sim. Nessas mulheres que muitas vezes tiveram que sair do trabalho para cuidar da família ou que foram demitidas porque, diante de uma crise econômica ou sanitária, no caso, as que sofrem demissões são as mulheres, as primeiras, né, a serem desligadas do trabalho. Infelizmente. Então, esse dado também é muito complicado, é muito triste. Sim. E, prof, justamente por conta dessas realidades que a gente vive, tanto do Brasil, enfim, internacionalmente, né? Eu sei que a gente tem mulheres de outras regiões do mundo que enfrentam dificuldades comuns e também outras dificuldades, que dentro da economia de Francisco a gente tem essa vila, né? Esse grupo de trabalho chamado de economia feminina, justamente procurando dar visibilidade e ouvidos a projetos, como você falou, que saiam desse âmbito apenas doméstico, mas que mostrem a importância da mulher na economia, né? A economia do cuidado, sim, ela precisa ser, enfim, valorizada, remunerada, porque dá suporte para, enfim, que a economia também funcione aqui fora, vamos dizer assim, mas dá esse protagonismo para a mulher, né? Que é fundamental, da voz, da protagonismo. E por isso que aqui no Brasil, a gente, enquanto economia de Francisco, colocamos ali Clara presente. Então aqui a gente chama a economia de Francisco e Clara justamente para dar visibilidade ao feminino dentro da economia, né? E isso é fundamental. Eu vejo que os trabalhos que são desenvolvidos são maravilhosos e a gente ter espaços para falar sobre esses dados que você trouxe da sua pesquisa, sobre as realidades e as dificuldades que a gente enfrenta, acaba nos unindo ainda mais para que a gente possa ir superando todas essas dificuldades. E falando nessa economia feminina, Ana, que você traz, vale lembrar a carta que nós, da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, fizemos para o Encontro Mundial em Assis, claro, que ainda não ocorreu presencialmente. Oxalá em setembro, lá estaremos. Sim. Mas na carta a gente se justifica o porquê uma economia feminina. E diz assim: nossa proposta de uma economia baseada no feminino, no cíclico, na acolhida, no cuidado, no afeto, pressupõe uma transição radical nos modos e nas formas de produção linear, masculinizada, que impôs uma visão de progresso baseada na extração. Assumimos uma compreensão circular dos processos produtivos. Também expressa um profundo compromisso ético com as gerações que estão por vir. E olha só que interessante. Escutando a silenciosa linguagem de Clara de Assis, nós que fazemos ponte a ligar os que têm de sobra com aqueles que têm falta de tanta coisa, para as novas economias do século XXI, masculino e feminino têm que caminhar lado a lado, ombreados, nem à frente nem atrás, mãos dadas, como irmão Sol e irmã Lua. Economia de Francisco e Clara é o que nós pretendemos praticar e honrar. Então é muito interessante, é um basta a uma economia patriarcal, machista, que visa apenas a dimensão material do lucro, da produtividade, uma competição acirrada de luta. Então é muito bacana como que Clara de Assis vem iluminar essa realidade e nos provocar para uma economia mais humana. Isso é uma coisa linda, né, gente? E é algo que a gente sempre traz aqui no FV. E, Augusto, tem mais alguma coisa sobre espiritualidade que você tem para nós nesse bate-papo de hoje? Eu acho que fica a relação que Jesus tinha com as mulheres, uma relação de autonomia, de total confiança, um relacionamento verdadeiro, de amizade, né? Lembremos de Marta, Maria, que eram amigas de Jesus, junto com seu irmão Lázaro.
e também a primeira anunciadora da ressurreição, que é Maria Madalena, Sim. aquela que os evangelhos citam que tinha 7 espíritos impuros e Jesus a curou. É para ela que Jesus aparece primeiramente. Então, nós precisamos educar para novas economias por uma espiritualidade que seja igualitária, que olhe para as mulheres não como um objeto, mas como uma pessoa que tem um papel fundamental e determinante na vida de uma sociedade. O Papa Francisco diz que uma sociedade sem as mulheres é uma sociedade infeliz. Então é muito bacana como o próprio Papa tem feito isso na instituição Igreja Católica, colocando mulheres em lugares de decisão, em setores econômicos. Agora nós estamos vivendo um sínodo, que é uma grande reunião mundial da igreja, e as mulheres estão lá até com direito a voto. Que é uma coisa inédita, né? Interessante. Uma coisa inédita, que antes era uma coisa apenas para bispos, cardeais, padres. E tem mulheres lá que fazem parte da comissão, que escrevem relatórios e votam. Nós já falamos sobre elas aqui, o nome delas, inclusive, nos podcasts anteriores. E aí eu gostaria da professora falar sobre isso tudo, né? Sobre o aspecto dessa educação financeira para a vida, para as mulheres, dentro dessa esteira da espiritualidade. Como que você enxerga, assim, tudo isso, o papel de uma educação financeira para a vida na vida das mulheres? Augusto e Ana, eu acredito que o papel da educação financeira na vida das mulheres é principalmente para dar autonomia, né? Acho que não é o intuito a gente pensar em criar uma guerra entre os sexos, homem e mulher, não é nada disso. Mas é o entendimento de que essa autonomia, essa proficiência financeira, esse entendimento do que fazer com o dinheiro, de ter acesso ao próprio recurso, de entender que o teu trabalho está sendo visto, valorizado. E isso garante mudanças, né, num contexto maior. Então, se a gente for pensar em desenvolvimento econômico, esse desenvolvimento econômico que tanto a gente almeja como economista, né, Ana? E é a ideia do bem-estar social em diversas áreas da vida das pessoas, né, em diferentes acessos, a política pública, a sustentabilidade, enfim, a saneamento básico, saúde. Tudo isso não faz o menor sentido se a gente não tiver uma mudança de como nossa sociedade e como nossa economia inclui a mulher. Sim. Né? Então, a educação financeira é extremamente importante para essa autonomia, mas essa vai ter que enfrentar como essa mulher está alocada no mercado de trabalho, que as mulheres têm acesso, elas precisam deixar os filhos em algum lugar para ir trabalhar, essa responsabilidade ainda fica com as mulheres. Então, Sim. A gente precisa de muitas políticas para a mulher e políticas que tentem minimizar essas assimetrias de gênero, né, entre homens e mulheres, para que elas possam ter acesso ao mercado de trabalho, acesso à renda, entender como a educação financeira pode melhorar a vida delas por meio da gestão dessa renda, mas a gente precisa pensar que isso não vai ser possível se a gente não conseguir diminuir as assimetrias de gênero, tanto no trabalho quanto no ambiente doméstico. Né? Se a mulher fica responsável por 25 horas, em média, de trabalho em casa, e o homem gasta uma média de 10 horas semanais de trabalho doméstico, então a gente já tem um problema, né? Com certeza. Então passa por aí. Mas eu acho que tem boas notícias, tá, gente? Só para esse entendimento final, né? Tem crescido o número de mulheres no mercado financeiro, que é um mercado extremamente ainda masculino, e tem aumentado a nossa participação, tanto do ponto de vista de quem orienta e oferece serviço, é o exemplo da Ana, claramente, né? E do ponto de vista das mulheres acessando, investindo. Então, se a gente tiver pra gente ter uma ideia, né, em dezembro de 2021, de todos os CPFs que faziam parte da Bolsa de Valores, 27% eram de mulheres.
né? E isso é uma mudança bastante significativa considerando os anos anteriores. E elas têm excelente desempenho, Ana e Augusto, quando se fala de renda. Elas são excelentes investidoras, elas não se afobam, não vendem o tempo todo, não compram o tempo todo. São muito mais conservadoras, sim, mas ao mesmo tempo isso também se reflete no desempenho delas. Então, acho que tem muita coisa assim para a gente poder também comemorar, né, de aspecto. E o fato da gente ter um momento como esse para falar do podcast sobre as mulheres, da espiritualidade, da educação financeira, já mostra que a gente tem essa pauta. Sim, isso é muito bonito e isso é muito importante, né, prof? Eu definiria assim, olhando, né, essas mulheres, enfim, que estão à frente da educação financeira, as investidoras, como prudentes. Eu acho que é fundamental isso. Eu vejo que as mulheres são bem mais prudentes quando a gente fala nesse quesito em renda, investimentos. Isso é muito bacana. Né? Pouco afobadas. E isso é muito fundamental. Com certeza, né? E é isso que você falou, a gente fica muito feliz, muito contente por estar vendo tudo isso, muitas mulheres educadoras financeiras como você também, trabalhando, desenvolvendo esse tema, lembrando a importância da gente estar falando disso, é muito importante. E a gente queria agradecer, prof, imensamente a sua presença hoje aqui na FV, foi um momento maravilhoso. Vamos... Feliz, gente, muito obrigada. Com certeza vai ser só o primeiro, viu? Se prepare para voltar mais vezes aqui para a gente falar sobre outros assuntos. Muito obrigada. O beijo especial de hoje vai para todas as mulheres, né? Porque a gente está gravando esse programa justamente por conta da comemoração do Dia Internacional da Mulher. A gente está mandando um beijo especial para todas as nossas ouvintes, nossas seguidoras, que são sempre fiéis ali nos nossos programas, enfim, nas nossas atividades. E é o nosso maior público, né, Ana? O nosso maior público. Olha só, que legal. E a professora pode deixar uma mensagem especial a todas as mulheres que escutam o nosso podcast. E se você gostou desse bate-papo com a professora Ede, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, com a família, a comunidade, aí na empresa. Espalhe a semente, a boa notícia de que as mulheres estão e precisam cada vez mais ter essa autonomia financeira também. Aprender a ocupar espaço, sabe? Para todas as mulheres, eu acho que é uma mensagem muito importante. A gente ocupar o nosso lugar à mesa. Essa frase, né? Das Cheryl Schiavo, algo assim. Ela é uma ex-trabalhadora do Facebook e que enfrentou muitos desses aspectos, né? Que trouxe muitas mudanças para as mulheres nesses postos de trabalho, assim, dessas empresas maiores. E eu acho que a mensagem não sei se comemorarmos, né, mulheres, o dia, de fato, mas aprender a ocupar os nossos lugares. Eu acho que isso é a mensagem que eu deixo, assim. Muito bonito, prof. Muito obrigada. Super beijo para você e para os nossos ouvintes. E lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.